Olá, irmãos, mais uma vez Elias com vocês. Hoje para vocês eu trago a palavra da Bíblia. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8 e 9. Em 1 Pedro capítulo 5 e versículo 8 e 9 fala-nos de a carta que o apóstolo Pedro enviou a outros irmãos que estavam habitados noutras cidades, noutras vilas e noutros países. Porque naquele tempo eles não tinham a facilidade que nós temos, que hoje nós temos, de poder telefonar e poder enviar e-mails e poder usar a internet. Eles tinham que usar cartas. E o apóstolo Pedro disse o seguinte: para nós sermos sóbrios e vigilantes, para nós sermos sóbrios e vigilantes, para nós estarmos cientes, lúcidos e vigilantes. Por que temos de estar vigilantes? Toma atenção. Estejam sóbrios e vigilantes. O diabo, o vosso adversário, o vosso inimigo, anda em derredor, que ele anda ao derredor das pessoas, que ele anda ao derredor como leão. Não diz que ele é um leão, diz que ele anda ao derredor como leão que ruge procurando alguém para devorar. Resistem firmes a ele, na fé, certos de que sofrimentos iguais os vossos irmãos estão a passar, espalhados pelo mundo. Aqui, na carta de 1 Pedro, ele quis dizer aos outros irmãos para eles estarem cientes, e é a mesma palavra que nós temos que usar na nossa vida hoje, para nós estarmos vigilantes, estamos cientes e para termos cuidado com o diabo. Porque tem pessoas que dizem: eu acredito em Deus, acredito em Jesus Cristo, mas não acredito que o diabo exista. Aqui a Bíblia diz que ele existe, que nós temos que estar vigilantes e que nós temos que estar atentos a ele. Porque ele é o nosso adversário, ele é o nosso inimigo, ele quer sempre o nosso mal. Que nós temos que resisti-lo firmes na fé. O que quer dizer firme na fé? Que nós temos que meditar a palavra de Deus, que nós temos que estar sempre mais perto de Deus, que nós temos que orar, nós temos que fazer boas obras, nós temos que conhecer o caminho certo. Porque diz o seguinte aqui, o apóstolo Pedro diz o seguinte, que através da luz de Cristo em nós, o nosso adversário vai tentar nos trazer sofrimentos. Porque às vezes pensamos que nós somos os únicos que estamos a sofrer, mas não, aqui o apóstolo Pedro diz que os outros irmãos nossos também estão a passar pelos mesmos sofrimentos. Quer dizer que através da nossa fé, através do nosso amor para Cristo, o inimigo vai tentar nos perseguir, ele vai tentar nos abalar a nossa fé. Mas por que esse inimigo tenta nos abalar? Ele tenta nos destruir. Em 1 Pedro, capítulo 2, ele diz o seguinte ainda, no versículo 9. Vocês, porém, diz a Escritura, vocês, porém, são o povo eleito, sacerdotes reais. Aqui o apóstolo Pedro diz que nós somos o povo eleito de Deus, que nós somos sacerdócios reais, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Sois o povo de Deus. Vocês não tinham alcançado ainda a misericórdia de Deus, mas através de Cristo vocês alcançaram a misericórdia de Deus. Aqui em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, o apóstolo Pedro está a dizer, que diz a Escritura, que nós somos o povo eleito de Deus, o sacerdócio real, somos uma nação santa, somos o povo, somos uma propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamarmos a virtude daquele que nos chamou. Ele quis dizer também que nós temos que falar de Jesus Cristo, nós temos que falar de Deus, porque foi Ele que nos tirou das trevas para a luz. Porque aqui o apóstolo Pedro diz o seguinte, a fim de proclamares as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Sois
povo de Deus. Não tinham alcançado a misericórdia ainda, mas através de Cristo, o crucificado, vocês alcançaram a misericórdia de Cristo, a misericórdia de Deus. Então, tu te perguntas, por que eu sou perseguido? Por que as coisas às vezes na minha vida dão errado? O inimigo sabe que tu és o povo eleito de Deus. O inimigo sabe que tu és a propriedade exclusiva de Deus. O inimigo sabe que tu pertences à luz. O inimigo sabe que através de ti, muitas nações, muitos povos irão se converter ao Senhor Jesus Cristo. O inimigo sabe que tu és um príncipe real. Ele sabe que tu és um sacerdócio real. Ele sabe que tu és abençoado por Deus. Porque o Senhor Jesus Cristo, quando ele veio à cruz, ele disse que ele veio para todos. E através da ida do Senhor Jesus Cristo à cruz e a sua ressurreição, nós temos o privilégio de beneficiar da misericórdia de Deus. Mas diz que quem vai beneficiar da misericórdia de Deus é para aqueles que acreditam em Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o nosso Salvador, Ele é o caminho, a verdade, a luz e a vida. Então nós temos que acreditar em Cristo, nós temos que entregar a nossa fé, o nosso coração a Cristo, para que a misericórdia de Deus possa brotar na nossa vida, que as coisas novas possam acontecer na nossa vida. É por causa disso que o inimigo te persegue. Mas não tenhas medo do inimigo, porque o Senhor Jesus Cristo disse: eu venci a morte, eu venci o mundo. Então, através de mim, Cristo, vocês também já são vencedores. Então, continua forte e acredita que o Senhor Jesus Cristo é o teu Salvador. Que o Divino Espírito Santo possa descer sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre a tua família. E continua forte e firme, porque aqui o apóstolo Pedro diz o seguinte: resistem firmes na fé. Para nós resistirmos firmes na fé. Mesmo que venham pessoas a tentar abalar a nossa fé, mesmo que venham pessoas a tentar tirar a nossa fé, resiste, aguenta firme, porque há pessoas que estão a ser usadas pelo mal e nem mesmo elas sabem que elas estão a ser usadas para abalar a tua fé. Então continua forte. Eu estou-me a deixar ser um instrumento de Deus para poder fortalecer a tua fé e poder fortalecer também a minha caminhada com Cristo. Então, continua forte, que esse fim de semana seja um fim de semana abençoado, em nome do Senhor Jesus Cristo, para ti e para mim. Amém.